Fala pessoal, nessa questão ele pede para você considerar um triângulo cujos vértices são o ponto 0, 0, que é o A, o 3, 4, que é o B, e o 6, 0, que é o C, e que você responda as perguntas a seguir. Ele começa perguntando qual que é a soma das medidas dos lados desse triângulo com a altura relativa ao vértice B. Então eu vou fazer o desenho de um plano cartesiano, a partir do qual a gente vai marcar os pontos, enxergar o triângulo e fazer os cálculos necessários. Ele disse que o ponto A é o ponto 0, 0, o ponto A é a origem, o ponto B é o ponto 3, 4 e o ponto C é o ponto 6, 0. Então, o triângulo que a gente vai considerar para resolver esse exercício é esse triângulo de cá. Primeira coisa que eu percebo quando eu olho para esse triângulo é que esse triângulo é isósceles, né? Porque existe um eixo de simetria ao redor aqui dessa linha vertical que passa pelo x igual a 3. Tudo que está para a esquerda da linha é idêntico a tudo que está para a direita. O que o exercício pede para a gente é a soma das medidas dos lados, ou seja, AB mais BC mais CA, com a altura relativa ao vértice B, que eu vou chamar de HB. Vamos calcular então as medidas dos lados. Primeira coisa é que o lado AC é o lado super tranquilo de calcular, porque como ele é horizontal, começa no 0, termina no 6, esse comprimento é 6. Para você calcular as medidas dos outros lados, você pode usar, né, a fórmula de distância no plano cartesiano, ou você pode fazer como eu vou fazer e usar a boa e velha geometria plana. Então, eu vou montar triângulos retângulos ao redor do lado cuja medida eu quero calcular, né? E eu vou fazer triângulos retângulos que tenham catetos na horizontal e na vertical. Quando a gente monta um triângulo desses, por exemplo, dá para você perceber que o cateto horizontal pega exatamente o comprimento de 3 quadradinhos, então ele mede 3. O cateto vertical pega 4 quadradinhos de distância, então ele mede 4. E por Pitágoras você acha o lado que falta, né? Nesse caso acho que nem precisa, porque o triângulo mais famoso da geometria é o triângulo 3, 4, 5. Se você tiver percebido que o triângulo é isósceles, aí você já sabe que essa medida é 5 também. Se você não tiver percebido que o triângulo é isósceles, aí você vai fazer o mesmo triângulo do lado de cá. E aí vai perceber que, de novo, os catetos são 3 e 4 e, portanto, a hipotenusa é 5. O que está faltando? Está faltando a altura relativa ao vértice B, que seria essa medida de cá, né? O segmento que parte do vértice B e chega perpendicular à base do triângulo. Essa altura é 4. Então, a primeira coisa que o exercício te pediu, que é a soma dos lados, né, com a altura relativa ao vértice B, vai ser 5, que é o comprimento de AB, mais 5, que é o comprimento de BC, mais 6, que é o comprimento de CA, mais 4, que é a altura. Isso dá 20, que, portanto, é a resposta do item A. No item B, ele pede a classificação desse triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos. Então, vou abrir um slide novo, só para a gente lembrar o que exatamente o exercício quer com isso. Quando eu penso na classificação de um triângulo relativo, né, às medidas dos seus ângulos internos, eu quero saber se o triângulo é acutângulo, o que significa que ele tem 3 ângulos agudos. Eu quero saber se ele é retângulo, o que significa que ele tem um ângulo reto. E eu quero saber se ele é obtusângulo, o que significa que ele tem um ângulo obtuso. Como é que eu descubro que tipo de triângulo ele é? Bom, se ele for retângulo, acho que esse é o caso mais simples de todos, né? Eu sei que se o triângulo for retângulo, então ele obedece o teorema de Pitágoras. Então, se você tentar aplicar o teorema de Pitágoras e funcionar, quer dizer que o triângulo é retângulo. Então, eu descubro se o triângulo é retângulo tentando aplicar Pitágoras e vendo se funciona. Mas tem uma variação aí do Pitágoras que a gente consegue usar para descobrir o tipo de triângulo. Porque pensa aqui comigo. Se o triângulo for obtusângulo, tem um ângulo obtuso, eu vou considerar aqui, né, que o lado azinho é sempre o lado grande do triângulo, pode ser? Sempre o maior lado.
Se fosse retângulo, o a quadrado seria igual a b quadrado mais c quadrado. Mas se existe um ângulo obtuso, que é maior do que 90, aí o que acontece é que esse a ao quadrado tem que ser maior do que b quadrado mais c quadrado. Então, eu posso, ao comparar o quadrado do maior lado com a soma dos quadrados dos outros, decidir que tipo de triângulo ele é. No caso do acutângulo, aí o que vai acontecer é que o maior lado desse triângulo ao quadrado, que o teto é obtuso, né? No triângulo que é acutângulo, o maior ângulo vai ser agudo, porque todos são agudos, né? Então, o que vai acontecer é que esse a quadrado vai ser menor do que b quadrado mais c quadrado. Também dá para chegar na mesma conclusão pela lei dos cossenos, né? Eu posso descobrir qual que é o cosseno desse ângulo grandão, que está oposto ao maior lado, e com base no sinal desse cosseno, eu descubro que tipo de triângulo é. Porque se o cosseno for positivo, quer dizer que o ângulo é agudo. Se o cosseno for zero, o triângulo é retângulo. E se o cosseno for negativo, quer dizer que tem um ângulo obtuso dentro do triângulo. Mas é mais fácil a gente só fazer essa comparação da desigualdade. Então, se eu for aplicar essa ideia aqui, o maior lado do triângulo é o 6. Então, o que eu quero fazer é comparar 6 ao quadrado com a soma dos quadrados dos outros lados. 6 ao quadrado é 36. Essa soma, 25 mais 25, fica 50. 36, você vai concordar comigo, é menor do que 50. E quando o quadrado do maior lado é menor do que a soma dos quadrados dos outros lados, quer dizer que o triângulo é acutângulo. Beleza? Isso responde o item B. E, portanto, a gente termina a questão. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.